fizeram esse esforço de estar aqui. Vocês nem imaginam a alegria que está no meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Vocês nem calculam o tanto que vocês estão me ajudando. Amém. Amém? Só a presença de cada um de vocês aqui para mim está sendo maravilhosos. Aleluia. Eu não vou citar o nome de cada um, né? Mas eu creio que cada um de vocês vão receber a recompensa. Amém. Eu não tenho com que pagar vocês. Mas o meu pai tem, ele é rico. Amém. Ele é riquíssimo. Glória a Deus. Ele é dono de tudo, né? Amém. E ele pode nos pagar, nos abençoar grandissimamente, né? Amém. Eu agradeço a todos vocês, né? Que chegaram até aqui. E uma coisa eu quero pedir para vocês. Vocês continuem orando por mim. Amém. Se tem uma coisa que eu sou muito grato ao meu Deus, é por ter chegado até aqui, meus 72 anos, né? Eu tive quase para morrer, que eu tive até um começo de infarto, né? Tive internado no hospital, fui acordar no hospital. E ali foi detectado que eu tinha um problema muito sério no coração. E foi pedido exames, tudo, né? E quando falou que era sério, eu falei, então eu vou morrer, né? Já está chegando a minha hora. Mas não era a minha hora ainda não. Eu me recordo que quando eu abri o olho assim, estava meu filho assim olhando para mim, e uma sobrinha minha, que ela chama Ana Paula. Aí ela olhou bem para mim e falou, tio, eu vi o senhor morto. Eu falei, minha filha, ainda vou dar muito trabalho para a morte. Ela não vai me levar fácil assim, não. Eu vou dar muito trabalho para ela, né? Mas eu agradeço a Deus por isso, irmão. Eu creio que Deus tem os seus caminhos. Não tinha chegado a hora de eu partir, como várias vezes. Eu não vou aqui tomar muito tempo, porque eu quero ouvir o nosso querido pastor, né? Mas é somente uma coisa. Eu já tive na mira de arma várias vezes. A pessoa chegava assim, puxava o gatilho com a espingarda, puxou o gatilho e não saiu o tiro. E depois a polícia levou ele e tudo. Quando ele escondeu a arma, quando ele voltou, ele foi procurar, achou, virou para cima, puxou o dedo e saiu o tiro. Então não era para me morrer. O outro também me atirou com um revólver, também não saiu. Então não era para me morrer. Me deu esse começo de AVC lá, né? Eu vim parar no hospital, já não estava mais reconhecendo nada. Eu vim desacordado para o hospital, né? E quando a minha sobrinha falou, eu falei, não, eu vou dar muito trabalho para a morte ainda. Mas não é que eu vou dar trabalho, não é que Deus sabia que eu tinha que ter esse encontro com vocês aqui. Amém. Amém? Amém. Deus sabia que tinha algo muito gostoso, muito melhor para mim agora nos últimos dias, né? Aleluia. Quando eu perdi a minha esposa, que ela faleceu, eu senti que o mundo desabou na minha cabeça. Eu disse, pai, me leva também, que eu não quero viver mais, né? Mas ele falou, não. Era só ela que era para mim, você vai tomar um pouco de tempo aí. Então, irmão, graças a Deus, eu estou muito feliz, alegre. Antes eu chorava de tristeza, agora eu choro de alegria. Amém. Porque eu sou muito chorão, né? Então agora eu choro de alegria. Há pouco tempo mesmo também eu tive na cama por vários dias. Precisava, os irmãos que iam tudo lá em casa, né, irmão? Esse irmãozinho aqui é uma bênção, isso aqui que me leva para todo lado. E graças a Deus, o nosso querido irmão também, tem um outro que não está aqui hoje, não sei se ele está trabalhando, qual é o motivo, não veio. Aliás, já faz tempinho que ele não tem vindo, sabe? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Então Deus sabia que um dia eu estaria aqui na presença de vocês. Amém. Eu sabia que um dia tinha algo mais para mim. Não era só aquilo. Então, eu sou muito grato ao meu Deus. Eu não sei nem como é que eu faço para agradecer Ele. Eu sempre falo, Senhor, eu não sei o que eu faço para te agradecer. A única coisa que eu sei fazer é te obedecer.
E eu sempre falo, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Levanto de manhã, falo, está nas tuas mãos, Senhor, eu vou dormir, está nas tuas mãos a minha vida. Eu vou sair, falo, Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. Ele é tudo para mim, não tem mais nada aqui. Não tem mais nada nesse mundo aqui que serve para nós, né? Eu sou, como eu sempre repito, eu sou muito grato a Deus por isso. E então, meus amados, eu não tenho muita coisa para dar para vocês, mas Deus abençoe. Amém? Amém? Então, nós vamos receber o nosso querido irmão. Somente crê aí para nós. E nós vamos então trazer o nosso precioso pastor Diógenes, né? E pode chegar aqui no amado. Aleluia. Esse amado que Deus tem levantado para nos ajudar. Amém. Não somente nós, mas tem muitos por aí que estão precisando, né? Verdade. De homens assim. Eu já estou indo embora, que já estou com 72, aquela luzinha minha já está apagando, né? Mas Deus vai trazendo outros que tem uma luz forte e vai... A luz que eu quero dizer não é o Espírito Santo, não. Aquela luzinha que a irmã Brenda falou que quando a gente nasce, depois, com o passar do tempo, aquela luzinha vai apagando, né? Mas que Deus abençoe, que o nosso querido irmão, Deus possa usar ele agora. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado. Graças. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Saúde a toda a amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estou muito feliz, muito alegre de o Senhor me dar essa oportunidade de pela primeira vez estar aqui visitando as primícias de Cristo aqui da cidade de Porto Ferreira, São Paulo. É a primeira vez que estou visitando a cidade e estou muito feliz de conhecer pessoalmente o pastor Francisco, com quem nós já temos nos comunicado e trocado aí algumas conversas, material, estudos. Mas nada melhor do que poder estar presente, né, irmão, e poder ter esse tempo de companheirismo pessoal, né? É muito bom. Então, agradeço muito aí essa oportunidade que o irmão também nos propicia, o convite que o irmão nos fez. E também aproveito para agradecer os irmãos que puderam também estar aqui conosco, né? Agradeço aí o irmão Vicente, minha esposa, que pôde vir aí, lá de Jundiaí. O irmão Cido, e sua esposa, Zenaide, de Itatiba, né? Nosso querido irmão Rubens também, seu filho, lá de Sertãozinho. É um prazer poder rever o irmão aqui mais uma vez. Estivemos lá na casa do irmão, acho que foi ano passado. Foi isso, irmão? Foi ano passado, né? E, então é muito bom rever os irmãos aqui e as famílias aqui que se reúnem na congregação do pastor Francisco. Nós estamos aqui com o objetivo de trazer para os irmãos uma palavra, porque vocês sabem que o apóstolo Paulo, ele deu essa orientação a Timóteo, ele disse: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque se você assim fizer, você salvará a ti mesmo, não somente a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Amém. Então, Amém. doutrina salva? Paulo diz que sim. Então, se a doutrina certa salva, a doutrina errada não. O profeta diz que uma igreja sem doutrina não é uma igreja. Exato, é como uma medusa, né, que não tem coluna dorsal. Né? Uma igreja sem uma doutrina é como uma medusa, né? Então, nós estamos aqui com esse objetivo hoje, querido, de trazer um pouco aqui uma palavra, né, um ensinamento doutrinário daquilo que nós temos aprendido com os sermões do irmão Branham, com o ministério de ensino que ele deixou. E nós fazemos isso para que nós que aqui confessamos a mensagem possamos ouvi-la, compreendê-la e testificá-la exatamente de como ela nos foi trazida pelo profeta mensageiro irmão Branham. Então, nós fazemos esse trabalho de ministração lendo os sermões do irmão Branham, comentando
e tentando buscar como associar com as Escrituras, porque nós sabemos que o Umbanda era escriturístico, ele era bíblico. Então nós lemos Bíblia, nós lemos parágrafos, nós lemos sermões. É esse o ministério, esse o trabalho que nós fazemos, né? Porque eu vejo muitas pessoas, ministros, pregadores, falando coisas, uma Umbanda disse, e uma Umbanda não falou. Ensino coisas que diz que foi ensinado e não foi ensinado. Então aqui nós temos esse objetivo, de apresentar para vocês a mensagem de uma Umbanda, e a melhor forma é lendo exatamente o que ele diz, lendo e comentando. E quando nós fazemos isso, aqueles que são honestos e sinceros para nos ouvir, para aprender, vão chegar à conclusão de que não estamos blefando ou tentando enganar você, ou tentando ludibriar ou deslocar a palavra, ou um versículo, ou um parágrafo. Não. Estamos mostrando exatamente aquilo que o Umbanda nos mostrou. Amém. Eu não esqueço de um ministro que teve a honestidade de uma vez confessar algo para mim. Ele disse, irmão Diógenes, eu quero te confessar algo. Ele me mandou essa mensagem por WhatsApp. Ele disse, eu tenho estudado o irmão faz um bom tempo, e o meu objetivo quando comecei a estudar o irmão foi para tentar escrever um livro para tentar combatê-lo. Então, para combater, para poder escrever o livro melhor, eu tenho que primeiro saber tudo que o irmão estava aí escrevendo, então eu lia tudo, eu estava ouvindo o senhor, estava ouvindo os seus áudios, os seus vídeos, estava lendo os seus estudos, para encontrar os subsídios para o meu livro. Só que o que aconteceu? À medida que ele começou a fazer os estudos, lendo os nossos estudos, ouvindo nossos sermões, ele disse que chegou a uma conclusão, dado o momento, que não havia nada para ele escrever, em contrário ao que estava sendo ensinado. Ele admitiu, olha, tudo que o irmão estava dizendo era a Bíblia, era a mensagem. Me disseram que o irmão ensinava uma coisa, então vamos ver, vamos pôr a prova aí. Vou fazer um livro, então. Ele já se adiantou, vou fazer um livro, ele aceitou o que disseram para ele, vou fazer um livro para combater este irmão. Mas eu preciso primeiro pegar, eu quero pegar elementos, coisas que ele falou, e olha o que ele disse, olha o que o profeta disse. Ele foi fazer isso, ele teve todo esse empenho e disse, olha, eu não encontrei nada que eu pudesse escrever contra o irmão. Então ele disse, eu tive que mudar o meu foco. Eu desisti de escrever um livro contra o irmão, mas eu resolvi escrever um livro igual. E ele escreveu. Ele escreveu um livro falando sobre a deidade, mas mudando o foco, voltado aos denominacionais. Foi assim que ele me disse. Ele me enviou uma cópia do livro, muitas páginas em PDF. A princípio, ele queria escrever um livro para combater nosso ensino, a mensagem Umbanda, da forma como nós ministramos, para que o povo da mensagem fosse aí vacinado, né, como dizendo, olha, não caia nessa cilada aí do Diógenes. E viu que não tinha nada que ele pudesse escrever contra. Então ele resolveu escrever um outro livro falando sobre a deidade para os denominacionais. Ele disse, olha, irmão Diógenes, não precisa escrever um livro falando sobre a deidade para o povo da mensagem. O irmão já está fazendo isso muito bem, não preciso eu fazer a mesma coisa que o irmão. O irmão já faz muito melhor. Então eu vou mudar o foco, eu vou falar da deidade para os de fora, que não conhecem isso. Aí nesse livro ele não citou o Umbanda, não cita parágrafo, somente a Bíblia. Mas à luz daquilo que o Umbanda ensinou, conforme nós temos ministrado. Ou seja, ele pôde mostrar as escrituras para os denominacionais da forma correta. Glória a Deus. Então foi um trabalho muito bonito que ele fez. Ele é um dos poucos homens que eu conheci que foi honesto. Olha, eu tentei te combater, mas não encontrei argumentos para isso. Ele foi honesto, ele foi sincero. Mas há aqueles que querem combater, e mesmo não encontrando nada, eles tentam inventar alguma coisa. Amém, irmãos? Amém. Então, nosso desejo é isto, trazer aqui a doutrina exatamente como a Umbanda nos trouxe, nos ensinou. E que Deus possa ajudar e abençoar a cada um com essa palavra. Amém, queridos? Amém. Então, vamos colocar de pé, por favor, e vamos fazer a leitura da palavra no livro de João, capítulo 17. Oi? Vai, se o irmão quiser pôr aí, fica bom. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler os primeiros 5 versículos. João 17, versículo de 1 ao versículo 5. Graças a Deus. Agradecemos também aos irmãos que estão em sintonia conosco. Deixa eu ver como é que está aqui a transmissão. Sim, está perfeito. Estamos aqui há 45 minutos transmitindo, não houve queda de sinal. Deus abençoe a todos os amados irmãos que estão acompanhando a transmissão que estamos fazendo pela rádio Doutrina da Mensagem. João 17, versículo de 1 a 5. Podemos ler? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou assim
e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e amado Pai, é precioso esse momento em que aqui estamos lendo a Tua Palavra, e Deus, já pedimos, suplicamos para que, através do Teu Santo Espírito, Tu venhas abrir a Tua Palavra e a revelar para nós, dando a nós o Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de fortaleza, para que aqui, Senhor, assim como podemos ler a Tua Palavra, que nós possamos também compreender e testificar daquilo que Tu nos permitiu compreender, por revelação. Porque sabemos, Senhor, que a Ti aprove revelar a Tua Palavra aos simples, aos pequeninos. Tu, Cristo, disse: aos pobres é pregado o Evangelho. Então aqui, Senhor, nós estamos nessa posição, porque somos pobres, somos necessitados. E queremos hoje aprender mais um pouco da Tua Palavra. Que Tu ajude, Senhor, que essa ministração possa ajudar a audiência que está aqui, ou algum outro filho Teu, que depois possa ter acesso ao que estamos falando. Que isso possa ajudar os Teus filhos a caminharem na sua jornada rumo ao reino com uma fé exercitada, com uma fé firmada nas bases sólidas do Evangelho do Cristo, aquele Cristo que foi pregado, crucificado na cruz do Calvário, e que depois morreu e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Mais importante do que celebrar a morte do Teu Cristo é de que Ele ressuscitou como a prova, Senhor, como exemplo para nossas vidas. Aleluia! E como uma prova de que Tu nos ama e que Tu cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor, neste momento. Sim, ajuda. Tu esteja conosco nesse instante. É o que nós te pedimos para ser ajudado. e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça, luz, Senhor, que alma infeliz salvou, e cego, mas vejo já perdi. Amém, graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Meus queridos, aqui nessa escritura que nós lemos do Evangelho de João, Jesus disse que Ele havia de todas as maneiras glorificado ao seu Deus e Pai, por meio das obras que Ele havia feito. Os seus sinais, as curas, as maravilhas que eram feitas, a própria ministração da palavra, que, como Ele disse, não era sua, a doutrina não era dele, mas do Pai, todas essas coisas que o Cristo fez. A ministração da palavra, os sinais, as curas, os prodígios, tudo isso foi para dar testemunho de um Deus verdadeiro. Ele disse: Pai, meu objetivo foi este, e eu estou aqui fazendo isto. Estou aqui para dar testemunho de Ti, ou seja, estou glorificando a Ti e o Teu nome, através da palavra que era ministrada, através dos sinais. E agora está dizendo: Pai, que Tu possas agora fazer o mesmo por mim, que Tu possas me glorificar. O que quer dizer isso? Que Tu possas agora também dar testemunho para eles de que eu sou o Teu Filho enviado, o Filho unigênito. Eu dei testemunho, glorifiquei a Ti por obras e sinais e palavras, mas agora eu preciso que Tu faça isso para os meus irmãos, que Tu me glorifique diante deles, que Tu dê testificação diante deles de que eu sou o Teu Filho unigênito. E eu quero que Tu faças isso da mesma forma como Tu fez no passado. Me glorifica com a mesma glória com a qual Tu me deu quando eu estava contigo antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jesus estava dizendo ali que Ele já estava com o Pai,
E o Pai estava dando testemunho diante das classes de anjos de que ele, Jesus, era o seu Filho unigênito. Amém. Então, Senhor, aquele testemunho que tu me deu diante de todos os seres que criamos, porque Deus criou por meio do seu Filho. Verdade. Aquele testemunho que tu deu diante de todos como sendo o seu Filho, que tu possa agora dar esse mesmo testemunho, que tu possa me dar essa mesma glória agora diante aqui dos meus irmãos, diante dessas vidas aqui em corpo de carne. Aleluia. É disso aqui que Jesus aqui está falando. Louvado seja Deus. Então ele disse, aqui na terra o Senhor me concedeu autoridade sobre toda a carne. E agora quando Cristo morre e ressuscita, Deus estende essa autoridade como agora ainda mais ampla, porque ele disse que essa autoridade, esse poder também se estende aos céus. Não foi o que ele disse? Mateus 28, verso 18, chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Foi ampliado. Amém. Deus exaltou o seu Filho, Deus glorificou o seu Filho, Deus testificou de que Jesus era o seu Filho unigênito. Amém. Agora, o Filho de Deus, ele havia recebido aquela mesma glória que ele possuía quando estava já com seu Pai lá, desde antes da criação. Quando o mundo ainda estava em formação, Deus exaltou ali o seu Filho diante dela. E Deus fez o seu Filho o agente da sua criação. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é o Criador, mas ele usou o seu Filho para criar. Foi a sua ferramenta, digamos assim. Amém. Mas Deus é o grande arquiteto. Amém. Mas ele usou o seu Filho. Ele se expressou por meio do seu Filho. Ele se revelou diante dos anjos por meio do seu Filho. Era dessa glória toda que Jesus aqui estava se referindo. Então, agora, Jesus pede para que Deus lhe restaure isso aqui, lhe retorne de novo essa glória, esse testemunho, porque na primeira vez que Cristo esteve aqui na terra, quando ele nasceu da Virgem Maria, esta manifestação foi na forma de carne humana. Porém, antes dele nascer em um corpo de carne aqui, como nós, ele já tinha uma pré-existência, porém não no corpo físico, mas no que uma banda chamava de uma teofania. Ou seja, antes da criação de todas as coisas, o Filho já pré-existia em uma forma teofânica. E foi isso que o Mambanda ensinou, e eu quero ler aqui algumas coisas que ele disse a respeito disso, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Deus, ele mesmo deu à luz a este Filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo, antes da criação. Deus deu à luz ao seu Filho através do ventre de uma mulher chamada Maria. Mas aqui o Mambanda está dizendo que antes de Maria, Deus já deu à luz ao seu Filho lá na geração, quando Deus gerou o seu Filho, antes da criação. Antes que um átomo existisse, ou seja, antes que tudo tivesse sido criado, antes que houvesse até mesmo um átomo ou um ar para fazer um átomo, Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Mambanda está citando a escritura que acabamos de citar. Correto. Mambanda está usando essa escritura, então, para dizer o que aqui? O que Jesus está dizendo? No entendimento, na teologia do William Branham, o que Jesus está dizendo aqui para nós é que ele já tinha uma pré-existência. Amém. Como Deus? Não, como seu Filho, o Filho de Deus. Aleluia. O Filho da divindade. É isso que o Mambanda está mostrando aqui para nós. Então, Jesus ele disse que ele foi enviado à terra. Então, se ele foi enviado à terra, quer dizer que ele estava em outro lugar antes de vir para cá. Amém? Amém. E nós sabemos que ele foi enviado para que, através do seu sacrifício, desse vida eterna para todos nós. A mesma vida eterna que o Pai também lhe concedeu. E Deus permitiu que, através da vinda do seu Filho e através desse sacrifício, nós aqui, como filhos de Deus, que confessamos a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo, nós também possamos ser conformes à imagem desse Filho primogênito. Porque você sabe que quando Deus criou o homem, ele o fez à sua imagem e semelhança. Verdade. E quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele fez com auxílio do agente da sua criação, ou seja, do seu Filho Jesus Cristo. E assim como o Mambanda ensinou, na sua mensagem ainda, Perguntas e Respostas sobre Gênesis. Bem, agora, se você notar atentamente agora em Gênesis 1:26, primeiro vamos tomar a primeira parte. Deus disse, vamos. É exatamente assim que o Mambanda leu a Escritura. Let us, vamos. Agora, vamos
nós, porque no inglês lá é let us, e se for traduzir literalmente, quer dizer, vamos nós. Então, uma boa negócio está explicando, nós, quem é esses nós aqui? Tem mais uma pessoa conversando aqui. É isso que ele vai explicar. Então, nós façamos o homem a nossa própria imagem. Nossa, claro, nós entendemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. Deus não estava conversando consigo mesmo. Deus não estava conversando com um ofício de si próprio. Deus estava conversando com outro ser distinto e diferente dele. Então aqui o Mambana está nos dizendo que Deus estava conversando com quem? Quem é esse outro ser aqui? É o Filho de Deus. Deus ali estava conversando com o seu Filho. Façamos o homem, meu filho, a nossa imagem e semelhança. Quando o Mambana disse que Deus estava conversando com outro ser, ele estava se referindo ao Filho que havia sido gerado no princípio, lá antes da criação de qualquer coisa. Então, como Jesus era um outro ser, isso significa o quê? Que Deus e seu Filho são dois seres distintos um do outro. É assim que o Mambana cria, era assim que ele ensinava. Então, naquela ocasião, Jesus, aquele Filho unigênito que Deus gerou, era um ser sobrenatural que habitava em um corpo teofânico, mas antes de esse ser ter sido gerado, Deus era o único ser sobrenatural que havia. O Mambana ensinava assim. O primeiro ser sobrenatural que nós temos conhecimento é de Deus. Depois este ser sobrenatural, gera um outro ser sobrenatural, feito à sua imagem e semelhança. Ainda na mesma mensagem, perguntas sobre Gênesis. Agora, ninguém jamais viu o Pai em tempo algum. Ninguém pode ver Deus na forma corporal, porque Deus não está em uma forma corporal. Deus é espírito. Agora, saiba que nessa forma espiritual, porque Deus é espírito, ele tem uma aparência, ele tem uma forma. Só que ninguém jamais podia ver essa forma. Somente o Filho podia ver essa forma. Por que somente o Filho podia ver? Porque ele foi feito da própria substância desse Espírito. Amém. Amém. Nós não fomos feitos. Jesus era uma parte de Deus, nós também somos, disse Mambana, mas nós não somos da mesma maneira como o seu Filho era. E o mundo não foi criado dessa substância de Deus. Se isso fosse, como algumas filosofias antigas ensinavam, isso seria, acho que tem o nome de... Panteísmo, tem vários nomes para isso. Monismo também. Mas não, somente o Filho foi formado dessa mesma substância. E o Mambana usava a escritura de Hebreus 1:3 para falar sobre isso. Porque lá no texto em inglês diz substância. O Filho foi formado da substância e ele foi a expressa imagem da substância. É assim que está lá, né? É de Deus, ou da pessoa de Deus. Então aqui ele continua. Ninguém viu o Pai a não ser o Filho, o unigênito do Pai que o revelou. Somente o Filho pôde ver o Pai. Somente o Filho sabe como que é o Pai. Ninguém mais, nem os anjos sabem. Os anjos também não são feitos à imagem e semelhança de Deus ou da substância de Deus, somente o Filho. Então aqui Mambana diz, somente o Filho pôde ver o Pai e ele revelou. O que quer dizer com isso? Como que o Filho revelou? Através da sua própria existência. Quando Deus gerou o seu Filho lá, ele gerou com um propósito, para se revelar, para que ele pudesse ser visto e conhecido. Você não pode ver Deus, mas se você vê o Filho, aquele Logos que foi gerado lá, você, ou os anjos naquela ocasião, estavam contemplando a Deus ali. Então ele diz, ninguém jamais viu, a não ser o Filho que o revelou. 1 de João, vê? Agora, mas observe agora, não há nada. Apenas o espaço, não há luz, não há trevas, não há nada. Simplesmente nada aparece. Mas lá está um grande ser sobrenatural, Jeová Deus. Esse é o primeiro ser que você tem conhecimento de que existiu. Deus. Nada existiu antes de Deus. É o existente de si É? mesmo. Amém, isso. Elohim quer dizer isto. Que cobria todo o espaço, em todos os lugares, em todos os momentos. Ele era de eternidade e eternidade. Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Agora observe, depois de um tempo, eu começo a ver uma pequena luz sagrada começar a se formar, um pequeno halo de luz. Agora, ninguém jamais viu Deus. E agora, a próxima coisa que nós começamos a ver pelos olhos do olhar sobrenatural, vemos uma pequena luz branca se formando lá fora. O que é isso? Isso foi um chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou unção, ou como eu diria, a parte de Deus que começa a se desenvolver em algo de modo que os seres humanos pudessem ter algum tipo de uma ideia do que isto era. Era uma pequena luz movendo-se.
Isso era a palavra de Deus. Agora, Deus, Ele mesmo, deu à luz, vou repetir o que eu já li antes, a este filho. Este Logos, então, era o filho pré-existente que estava ali sendo gerado. Que era antes que houvesse até mesmo um átomo, ou luz ou ar para formar um átomo. Então veja que Umbanda está nos dizendo que o ser sobrenatural, que é Deus, gerou um outro ser sobrenatural com quem Deus conversava ao criar todas as coisas. É isso que Umbanda ensinava. Vamos para um sermão que não temos tradução ainda? Mostra-nos o Pai, isso nos bastará. Porque já faz um bom tempo que nós estamos ministrando isso, e sempre via alguns irmãos dizendo, não existe nenhuma mensagem onde o profeta tivesse dito que um ser gerou outro ser. Porque eles dizem, o que é ensinado nos tabernáculos é que Jesus é o próprio ser de Deus. Então não há dois seres. Eles dizem que isso é trindade. Não, a trindade não ensina isso. A trindade ensina que o Pai e o Filho são um ser. A trindade ensina que o Pai, Filho e Espírito Santo são um só ser, manifestado em 3 pessoas. A unicidade ensina que o Pai, Filho e Espírito Santo também são tudo um só ser, manifestado em ofícios. O que você vai ver que, na verdade, é basicamente a mesma coisa. Né? Mas o que o Umbanda ensinava é que Deus é um ser e o seu Filho, Jesus Cristo, que ele gerou, era um outro ser. Então, aqui nessa mensagem, ele deixa bem claro isso. Veja. E quando ele fez tudo o que parecia agradável e bom para ele, agora ele disse, façamos plural. Por que o Umbanda diz plural? Porque tem mais de uma pessoa ali. Tem mais de um ser ali falando. Nós, né, vamos fazer. Façamos o homem, plural novamente. Ele repete. A nossa própria imagem. Façamos o homem a nossa própria imagem. O que ele era? Aí está um ser sobrenatural. Quem é esse ser sobrenatural aqui? Deus. Jeová Deus. Aí está aquele que não podia ser visto. Deus, o Pai, nunca foi visto, nunca será visto. Somente um pôde ver. Quem foi? Jesus Cristo. Ele é todo o universo. E ali está ele. E agora, aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem. Um ser sobrenatural que saiu no princípio. Veja, agora temos um ser sobrenatural que gerou um outro ser sobrenatural. A Trindade não ensina assim. Então o Umbanda está pregando Trindade aqui. E o unicista também não ensina isto. Então a doutrina dele não é unicista, não é trinitária. O que ele está dizendo aqui é que um ser gerou um outro ser. Mas agora na divindade só existe um ser, que é Deus. O que é Jesus Cristo? É o Filho da divindade. É o Filho unigênito da divindade. Então veja, esse ensino aqui do Umbanda, ele foi completamente ignorado pelos pregadores da mensagem. Porque eles não conseguiam associar essas declarações aqui que o Umbanda fez com outras, quando, por exemplo, ele afirmava que o Pai e o Filho eram um. Tem ocasiões que o Umbanda disse isso, o Pai e o Filho eram um, citando João 10:30. Mas como é que eles estão interpretando essa citação? De que eles são o quê? Um só ser. Não é isso que o Umbanda ensinava. Quando ele dizia que o Pai e o Filho eram um, citando João 10:30, ele estava dizendo que pelo fato de o Pai estar revelado no Filho, o Filho, tudo o que fazia era aquilo que o Pai nele fazia. Então não era o Filho fazendo. Não era o Filho que revelava uma doutrina que fosse dele, sinais que ele tivesse feito, mas era o Pai nele se revelando, se tornando revelado, se tornando conhecido. Ou seja, eles estavam em uma unidade. Quando o Pai e o Filho estavam em unidade, você nunca conseguia ver dois ali. Você não conseguia ver Deus e você não conseguia ver o seu Filho. Porque, na verdade, o Filho, ele está revelando Deus que é invisível. Você não pode ver Deus. Mas quando você contempla o Filho, você vê Deus. Né? Não é isso que João disse? Amém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? Ou seja, no princípio era a palavra. Quem é essa palavra? Jesus, o Filho, que foi gerado. Porque a palavra lá no grego é logos. Logos é pensamento expresso. Deus pensou e depois falou. Então o Filho é isto, logos, nesse sentido, pensamento expresso. No princípio era um Filho, o Filho unigênito. E o Filho estava com Deus. Não é isso que João disse lá? A palavra no grego lá, com Deus, a palavra com quer dizer ao lado de, junto de. Ou seja, no princípio o Filho estava junto do seu Pai. No princípio o Filho estava junto de Deus. Mas aí depois o que João diz? E este Filho, este logo, essa palavra, era Deus. Isso confunde os trinitários, isso confunde os unicistas. Porque aí eles usam isso para dizer então que Jesus, o Filho, é o próprio Deus. Não. Acontece que o Filho é a máscara de Deus. Deus é invisível.
Deus somente pode se tornar visível através do Filho. Então, quando o Filho foi gerado, Deus se manifestou por meio deste Filho. O Filho nada mais é do que a máscara do Logos, que é Deus. O Filho... Sim, irmão. E Paulo diz que Deus estava em Cristo. Amém. Deus estava em Cristo, ou seja, o Cristo era dotado de Deus. O Cristo manifestou Deus em si porque ele tinha todas as características que ele herdou do seu Pai. Como dissemos, o seu DNA, o seu RNA estavam ali refletidos, primeiro em uma teofania e depois também em um corpo de carne quando Deus o gerou. Deus criou um corpo de carne para o seu Filho e ali ele se manifestou. Então, ali o que você tem é o Filho revelando Deus, revelando a palavra. Agora veja, você não pode dizer que Deus é palavra no sentido lato da palavra logos, porque logos quer dizer o quê? Pensamento expresso. Agora, será que Deus é um pensamento expresso? Se você disser que Deus é um pensamento expresso, você vai ter que então admitir que algum ser já existiu antes de Deus para que pudesse pensar Deus? Deus não pode ser logos no sentido de ser um pensamento expresso. Porque a palavra quer dizer isso. Então, Deus, ele é palavra, mas não dessa forma. Deus é palavra de uma outra maneira. Na teologia de William Branham, Deus também é a palavra, mas de uma outra maneira. Como isto? A palavra original, digamos assim. Porque Deus foi a mente que produziu os pensamentos que foram seus atributos, que depois foram falados. O Cristo, o Filho, é a palavra como pensamento expresso. Deus, ele é a palavra original que pensa e que gera, e que fala, e que declara, e que confirma os seus pensamentos. Então, o Filho é a máscara de Deus, a máscara da palavra. Deus é a palavra invisível. O Filho é a visibilidade desta palavra invisível. Porque Deus revelou o seu Filho, ou antes, Deus gerou o seu Filho, para por meio desse Filho se revelar. Então, eu quero ler algo aqui que o Umbanda disse na mensagem Gafanhoto, Locusto e Lagarta. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Agora, absolutamente não existe tal coisa. Não existe três deuses. Isso é paganismo? Veja, está rechaçando aqui a doutrina da Trindade. Não é isso? Existem três ofícios do mesmo Deus. A paternidade. Quando Deus habitou só, santo, suas leis, sua justiça, o torna santo. Ele queria estar no homem. Amém. Então, ele veio, quando ele veio, ele criou, sombreou sobre uma pequena virgem chamada Maria, Deus Jeová fez, e criou em seu ventre uma célula de sangue. Esta célula de sangue desenvolveu células e produziu um homem, o qual foi Cristo Jesus. O Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou nele. Quando foi que o Deus Pai Todo-Poderoso habitou no Filho? Quando foi isso? Jordão. No dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João o batizou. Amém. Amém. Foi ali então que Jesus se tornou Deus. Porque agora ele estava sendo dotado de Deus. Agora ele estava fazendo a mesma coisa que ele fazia em sua forma teofânica. Agora ele estava revelando Deus em um corpo de carne. Amém? Amém. Então aqui o Umbanda continua dizendo: quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João o batizou, João disse: eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu, e uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Então não são o mesmo ser. Correto? Correto. Se Deus só entrou no filho no Jordão, então quando o filho nasceu já era Deus nascendo? Não. Deus só entrou no filho quando o filho foi batizado lá no Rio Jordão. Então ali então são dois seres. Porque se Jesus fosse o mesmo ser de Deus, então teria que ter sido Deus quem nasceu ali na manjedoura. Não é isso? No ventre de Maria. Aí ele continua. Então eu observei e vi aquele Deus descendo como uma pomba do céu e uma voz dizendo: este é meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Jesus disse que Deus estava com ele. O irmão acabou de citar. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Veja, o Umbanda aqui está explicando João 10:30 para você. Como que o Pai e o Filho são um? Eles dizem que o Pai e o Filho são um porque o Filho é o próprio Pai, o próprio Deus. O Umbanda aqui está explicando que o Pai e o Filho são um porque o Pai, Deus, habitava nele. É verdade. Quando o Pai habitou nele, ambos se tornavam um só. E você só via um. Você não via dois ali. Amém. Então, Amém. aí o Umbanda vai continuar. Ele vai dizer aqui, agora presta atenção. Aí ele vai dizer: é assim que eu creio. Agora ele vai dizer do que ele não cria.
Não Jesus ser um com Deus, mas Deus estava em Cristo. Amém. Aqui a Umbanda diz, não Jesus e ser um com Deus. Do que ele está falando? Não Jesus e Deus ser um ser. É isso que ele está dizendo. Então ele não pregou trindade, nem muito menos unicismo. Ele disse, eu não creio que Jesus e Deus são um só, como um só ser. É isso que ele está falando aqui. Mas o que eu creio é que Deus estava em Cristo, ou seja, um ser, né, aquele mesmo ser sobrenatural que gerou esse outro ser, depois habitou nesse ser, reconciliando o mundo consigo mesmo. E vocês, irmãos unicistas, agora vocês estão voltando para os unicistas. Primeiro ele combateu a trindade. Vocês estão errados aí, quando falam Deus Pai, Deus Filho. E vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado quando vocês tentam pensar que Deus é um como o seu dedo é um. Ele não pode ser seu próprio pai. Quem não pode ser seu próprio pai? Deus. Prestou atenção aqui? Em várias ocasiões, uma Umbanda disse, eu não sou unicista porque não creio que Jesus é seu próprio pai. Mas agora aqui ele está dizendo que Deus também não pode ser seu próprio pai. Por que ele disse isso? Porque na teologia unicista, Jesus é Deus, não é verdade? Então, se Jesus é Deus, ele tem que ser seu próprio pai. Deus também tem que ser seu próprio pai. Então agora uma Umbanda está dizendo, ele, ou seja, Deus, não pode ser seu próprio pai. Aí ele continua. Ele não pode ser seu próprio pai. Ele não pode ser. Mas ele é Deus. Deus é o Senhor, o Espírito. Cristo, quem é esse Cristo agora? O Filho, aquele Logos que foi gerado. Cristo era a casa em que ele habitou. E assim fez do Cristo Deus. Foi assim que Cristo se tornou Deus. Então, o que fazia do Filho ser o próprio Deus era o fato de ele ser dotado de Deus. Mensagem do Umbanda, a presença de Deus não reconhecida. Jesus, ele veio à Terra. Olha lá, se Jesus veio à Terra, quer dizer que ele estava em outro lugar antes de ter vindo aqui. Não é? Ele tinha uma pré-existência em outro lugar. Então ele diz, Jesus, ele veio à Terra. Ele era dotado dentro dele do Deus Pai. Engraçado, irmão. Posso falar? Não tem problema. Sim, irmão. Quando Deus enviou, então se ele enviou alguém, Tinha que ter alguém para enviar. Ele não enviou a si mesmo. Perfeito, irmão Israel. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não sou eu quem faço as obras, mas meu Pai. Agora veja, vamos lá. Se você faz do Filho o próprio Deus, então você está falando do Filho aqui um mentiroso e um fingido. Ele está dizendo aqui, essas obras que você vê eu fazendo, leprosos sendo curados, pães e peixes sendo multiplicados, a água se transformando em vinho, não sou eu que estou fazendo isso aqui. É Deus, é meu Pai que habita em mim. Agora, se você tenta fazer do Filho o próprio Deus, então você está chamando Jesus de mentiroso aqui. Porque, na verdade, então é ele sim que está fazendo, mas só está se passando por outro. Está se fingindo ser um outro quando é ele mesmo. Então, Jesus não está mentindo para você. E não tente criar uma doutrina para fazer dele um fingido aqui. Ele está sendo sincero, não era ele quem fazia aquelas obras, mas aquele Deus do qual ele era dotado que permitiu que ele fizesse. Amém. amém. Glórias a Deus. Então, ele era dotado dentro dele de Deus, o Pai. Não sou eu que faço as obras, mas meu Pai. Eu sou dotado dele. Meu irmão está explicando isto. E se não faço as obras do meu Pai, então não me acrediteis. Então veja, Umbanda não ensinou nem trindade e nem unicidade. Não há espaço para essas teologias aqui, nessa teologia do William Branham. Porque ambas as doutrinas ensinam que Deus e o seu Filho, como eu disse, são o mesmo ser. O Trinitário diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são tudo o mesmo ser em três pessoas diferentes. O unicista diz que o Pai, Filho e Espírito Santo são três ofícios, mas estão tudo também do mesmo ser. E o que o Umbanda ensinava é que Deus tem manifestações de ofícios, como Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele tem um Filho para poder se manifestar no ofício de Filho. Isso não nega a geração daquele Filho pré-existente. Coisa que o unicismo negava, porque o pai do unicismo, Noeto, lá no século II, ele foi quem primeiro disse que Jesus era o próprio Deus. Ele dizia que Deus foi gerado de si mesmo, ou seja, Noeto, o pai do unicismo, dizia que Deus se autogerou. Então, quando o Umbanda disse, eu não creio que Deus é seu próprio pai, ou que Jesus, o Filho, é seu próprio pai, ele está dizendo, eu não creio que um ser se autogerou a si mesmo. O que eu creio é que um ser sobrenatural gerou a outro ser sobrenatural. É isso que ele ensinava. Então, para o Umbanda dizer que o Pai e o Filho eram o mesmo, significava também dizer que ambos eram a mesma pessoa de Deus em manifestação.
Quando você via Cristo fazendo as obras, não era o Cristo, era Deus em manifestação fazendo. E isso fazia de ambos o mesmo ser, a mesma pessoa. Nesses termos, em manifestação, porque você não via mais de um fazendo, mais de um ensinando. Você não via duas unções, dois espíritos, duas naturezas, só havia uma natureza, uma unção, um espírito, que era do Filho de Deus. Ou antes de Deus ali manifestado no Filho de Deus. Então, naquela carne humana de Jesus Cristo, havia dois seres ali envolvidos. Verdade. Que era Deus, que o gerou, e o seu Filho Jesus Cristo. Que o Umbanda disse que era um ser que tinha corpo, alma e espírito. E o Umbanda disse uma mensagem que a sua alma, a alma de Jesus, era uma alma de Deus. Não disse que a alma do Filho era a própria alma de Deus, como alguns na mensagem ensinam. Não. A alma de Jesus foi dada a ele por Deus, assim como o seu espírito. Então, o que aconteceu foi que quando Deus se manifestou no Filho para poder fazer aquelas obras, o Filho praticamente desapareceu, ele estava totalmente submetido. Vamos ver como é que o Umbanda explicou isso? Senhores, queríamos ver a Jesus. Agora o credo diz, eu e meu Pai somos três. Mas a Bíblia disse, e Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Isso é maravilhoso. Veja como Deus se fez carne. Não uma segunda, terceira ou quarta pessoa, mas o próprio Deus. Jesus disse isso. Discuta com ele, não comigo. Estou apenas dizendo o que ele disse. Eu e meu Pai somos um. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai. Ele habita em mim. Se vocês não me creem, creio na palavra, porque ele é a palavra, e a palavra foi feita carne, e sou eu. No princípio era a palavra. Este mesmo evangelista João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso faz dele e Deus a mesma pessoa. Em que sentido? Em manifestação. Deus, a pessoa de Deus, se manifestando e fazendo obras por meio de seu Filho. Então alguns pegam isso aqui e dizem, então o Filho é Deus mesmo. Porque essas declarações aqui confundem alguns leitores. Porque está dizendo, são a mesma pessoa. Como que são a mesma pessoa se foi um ser que gerou um outro ser? Que foi um ser que conversou com outro ser, não com a mesma pessoa de si mesmo. Mas está aqui, irmão Jorge, ele disse que o pai e o filho são a mesma pessoa. Eles não entendem, eles ficam confusos com isso, irmão. Eles ficam patinando em cima disso. O que ele está dizendo é que Deus está manifestando a sua própria pessoa no seu filho. Porque eles estão em unidade, nesse sentido. Se Deus é a palavra e ele é a palavra, eu e meu pai somos um. Oh, isso é maravilhoso, sim senhor. Então veja, embora o Filho não seja a mesmíssima pessoa de Deus, Umbanda ensinava que Deus, que é o Pai, e o Espírito Santo, esses sim são a mesma pessoa. Não são duas pessoas como ensina lá a Trindade. O Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa, do ser de Deus. Uma mensagem aqui do Umbanda, vida eterna e como recebê-la. Quando você crê, você recebe a vida eterna. E a vida eterna é Deus. E Deus é o Espírito Santo. Ambos foram a mesma pessoa. O Pai e o Espírito Santo são o mesmo ser, a mesma pessoa. Outro sermão, revelação de Jesus Cristo. Jesus não poderia ser o seu próprio Pai. Ou seja, não poderia ser o mesmo ser pessoal de Deus. Não é isto? Já entendemos, né? Tampouco se ele tivesse um Pai além do Espírito Santo, então seria um filho ilegítimo. O Espírito Santo e Deus têm de ser a mesma pessoa. Ou ele teve dois pais? Agora, o Pai e o Filho não são a mesma pessoa, não são o mesmo ser. O Pai não é gerado de si mesmo. O Filho não é gerado de si mesmo. O Filho foi gerado por um outro ser sobrenatural e é um ser pessoal que é Deus. Então, como vimos, uma Umbanda, de acordo com o seu ensinamento, disse que Jesus era um ser distinto de Deus. E foi exatamente com este ser que Deus conversou quando ele decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança. Vamos lá de novo. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Ele fez todas as coisas, todas as outras coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos, o que quer que fosse. Colocou-os todos aqui sobre a terra. E então ele fez essa pergunta agora. Vamos. Aí ele diz, quem? Vamos. Ou façamos. Quem aqui? O Pai e o Filho. Façamos o homem à nossa própria imagem. Então aqui uma Umbanda disse que Deus conversou com o seu filho, aquele outro ser que ele gerou, aquela outra pessoa. Vamos fazer agora um homem que seja a nossa imagem e semelhança. Então aqui uma Umbanda está deixando muito claro para você, meu irmão e minha irmã, de que esse nós aqui, ou do façamos de Gênesis 1:26, trata-se do quê? De um diálogo, não é isto? Entre Deus
e o seu Filho unigênito. Mas existe aí alguns ismos dentro da mensagem sendo ensinado, dizendo que ali, em Gênesis 26, o que você tem seria Deus conversando consigo mesmo. E há uma outra corrente que ainda persiste numa ideia agnóstica de que Deus ali estaria conversando com anjos. De que Deus falou com anjos quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Só que essa interpretação de que Deus teria conversado ali com anjos, essa foi uma interpretação que só começou a surgir na história da igreja a partir do século II. Ou seja, os primeiros cristãos, até os primeiros 2 séculos, nenhum deles ensinou ali que Gênesis 26 era um diálogo entre Deus e anjos. Isso começou a surgir no século II, através do evangelho apócrifo. O que quer dizer evangelho apócrifo? Quer dizer que não foi inspirado por Deus. Um evangelho apócrifo chamado Evangelho de Judas. Esse evangelho foi escrito lá no século II, finalzinho do século II, onde dizia supostamente que Deus usou um anjo para criar Adão e Deus criou Adão à forma deste anjo. Isso está lá nesse evangelho apócrifo. Evangelho de Judas. Pode pesquisar aí no Google, você vai encontrar uma cópia. Só que esse evangelho ficou depois, pastor Francisco, esquecido, abandonado. Esse evangelho somente foi reencontrado em 1978, quando abriram uma sepultura lá no Egito. Encontraram lá uma dessas cópias desse evangelho apócrifo. Agora, essa ideia era pregada a partir do século II por causa desse evangelho. Mas houve um homem que combateu essa doutrina, que foi Irineu. Ele escreveu um livro chamado Irineu contra as heresias. Mambana menciona muito esse livro. E neste livro, Irineu combateu essa heresia, esse ensino falso, que foi criado por judeus gnósticos. Porque o evangelho de Judas era um evangelho gnóstico. Ok? Que dizia que os anjos criaram as coisas, que Deus deu aos anjos o poder criador. Só que isso é falso. Irineu provou que era falso. E os primeiros pais da igreja, nós já ministramos o estudo só com os pais pré-nicenos, seus estudos. Vários pais do período pré-niceno, antes de Niceia, antes da era de Esmina, ou tempo da era de Éfeso, todos eles disseram que ali era Deus conversando com seu filho, não com anjos. Mas você vê até mesmo pregadores hoje dizendo que o Mambana teria citado isso. E não tem absolutamente um único sermão, sabia disso? Não há um único sermão do Mambana pregado onde ele sugerisse que Deus conversou com o anjo quando disse, façamos o homem. Olha a tradição que existe. Pode falar, irmão. Na mensagem Cristo Mistério de Deus Revelado, se eu lembrasse o número do parágrafo, para nós poder ser ajudados através disso aí. Essa expressão, o profeta usou essa expressão, diz assim, na minha opinião, a primeira coisa que Deus criou foi os anjos. Sim, Cristo Mistério sim, ele disse isso, com certeza. Mas como que Deus criou os anjos? Mambana fazia nas suas orações a seguinte observação: Pai eterno, tu que criou todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Será que os anjos foi uma exclusão? Será que Deus não precisou do Filho para criar os anjos? Deus usou o Filho para criar todas as coisas que estão nos céus e na terra. Irmão, deixa eu dizer para você, há 3 sermões do William Branham que foram mal traduzidos, onde eles pegam alguma declaração que ele usou para supor que ele disse que Deus falou com anjos. São 3 sermões. Um deles é de uma tradução errada da voz de Deus. Porque onde uma banda disse let us, que quer dizer vamos, a voz dele traduziu por façamos. Houve uma situação onde uma banda disse que Deus chamou anjos e que ele disse a eles vamos. Porque ele chamou os anjos para ser testemunhas do que Deus estava criando por meio de seu Filho. Mas a voz de Deus mudou a tradução. Lá uma banda disse vamos. Aí eles interpretaram que ele disse façamos. Tem uma mensagem da voz de Deus onde está assim. Eu não lembro agora também do título. Mas nós temos um estudo onde nós lemos os 3 sermões. E isso nós mostramos e provamos que isso é uma tradição. Ou seja, não há absolutamente nenhum sermão do William Branham onde ele disse que ali é um diálogo de Deus com anjos. Isto é gnosticismo. Estão tentando fazer do William Branham um gnóstico. Porque isso foi combatido pelos primeiros pais da igreja. Amém, queridos? Amém. Irmão, pastor. Sim, irmão. Essa tradução que eu estou citando de irmão, essa tradução é de uma mensagem que eu peguei de Goiânia. Não, irmão. A mensagem de Cristo e o mistério de Deus revelado, nessa parte que o irmão está mencionando, não há erro de tradução. Eu não estou falando disso. Porque nessa passagem que o irmão está citando, o irmão não citou façamos leras. Eu estou citando um outro sermão, irmão. Amém? Estou citando um outro sermão. Nesse sermão ele disse, na minha opinião, os primeiros seres foram criados, foram anjos. Mas eu estou explicando para o irmão de que Deus criou os anjos por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, mas veja, os anjos não foram criados à imagem de Deus e do seu Filho. Não foram.
Essa não é a teologia do William Branham. Deus não criou o homem à nossa imagem e semelhança de anjos, como alguns estão querendo supor. Umbanda não ensinou isso. A imagem que nós temos não é de anjos, é do seu Filho unigênito. Amém, queridos? Então aqui uma Umbanda vai dizer, embora o Filho... vamos lá. A revelação de Jesus Cristo. Eu acho que eu já li isso, né? Sim. Sim, você já li. Então o que eu tento explicar aqui para você é que esse ensino de que Deus conversou com anjos é um ensino que foi combatido pelos pais pré-nicenos, pelos pais apostólicos, porque eles nos mostraram que isso era um ensino gnóstico que não fazia parte do seu ensino, ou seja, eles nunca ouviram isso de Jesus. Os apóstolos nunca ensinaram isso. Mas agora você tem pregadores da mensagem dizendo que ensinaram isso, ou que o Umbanda ensinou isso. Como que o Umbanda poderia ter ensinado isso e como ele poderia restaurar para nós a doutrina dos pais pregando uma coisa que os pais nunca pregaram? Isso é ou não é uma contradição? Então veja, Irineu também ele cita que quando Deus fez todas as coisas, ele usou o seu filho para criar essas coisas. Eu vou citar aqui algo que Irineu disse no seu livro Irineu contra as heresias. O apóstolo que catequizava os pagãos devia, em primeiro lugar, como dissemos no livro anterior, ensiná-los a abandonar a superstição dos ídolos e adorar um só Deus, Criador do céu e da terra e de todo o universo. Depois, lhes devia ensinar que este Deus tem um filho, o seu verbo, a palavra, pelo qual criou todas as coisas, inclusive os anjos. Aleluia. Amém? E que nos últimos tempos, este filho se tornou homem entre os homens. Homem com H. Então aqui Irineu está ensinando que os pais... Quem foi Irineu? Ele foi discípulo de quem, irmão Rosento? Policarpo. Foi discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo de quem? De João. João foi discípulo de quem? Vamos seguir essa linha doutrinária? Amém? Irineu está dizendo que antes da criação de todas as coisas, Deus primeiro gera o seu filho. E por meio dele ele gera e cria todas as coisas. E depois Deus se manifesta outra vez o seu filho em um corpo de carne humana, para que ele fosse homem entre os homens. Ok. Agora, você sabe que esse Irineu, ele disse que Deus conversou com o seu filho também em uma outra ocasião, que você vê nas Escrituras, quando você vê lá o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Irineu, o discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, que foi discípulo de Jesus, Irineu disse que ali era um diálogo entre Deus, um ser, com o outro ser, que foi seu filho. Vamos ver isso? Irineu contra as heresias. Portanto, nem o Senhor, nem o Espírito Santo, nem os apóstolos nunca chamaram Deus, no sentido próprio do termo, senão ao verdadeiro Deus, como também nunca chamaram de Senhor a ninguém de maneira própria, a não ser a Deus, Pai, que domina sobre todas as coisas. Então, o que Irineu está dizendo, nunca os apóstolos chamaram de Deus alguém que não fosse o próprio Deus. Eles nunca fizeram de Jesus o Filho próprio Deus. A nenhum deles os apóstolos chamaram de Deus, a não ser o Deus único. É isso que Irineu está dizendo. Aí ele continua. Com efeito, assim está escrito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos como escabelos dos teus pés. Aqui o Pai é apresentado falando com o seu Filho, o qual dá herança às nações e lhe submete todos os inimigos. Aqui Deus está dizendo, ali é um diálogo, uma conversa de Deus com o seu Filho. Então, veja que aquela interpretação de que Deus conversava com anjos, enquanto criava o homem, jamais havia sido um ensino dos primeiros pais da igreja. Eles nunca ensinaram dessa maneira. Não foi apenas Irineu quem combateu isso. Teófilo, que também foi o mestre de Irineu, Irineu teve dois mestres, Policarpo e Teófilo. Teófilo também, de seus escritos, disse que Deus nunca conversou com anjos quando ele disse façamos. Veja, os pais da igreja primitiva nunca ensinaram isso. Isso foi um ensino esotérico, ou gnóstico melhor, a partir do final do segundo século. Eu só estou mencionando isso porque eu sei que nós temos muitos pastores da mensagem pregando isso. E eu tenho que continuar falando. Aí, o pastor Francisco disse que já ouviu. Eu também já ouvi, irmãos. É vergonhoso. Ele disse que isso é mensagem do irmão Branham. Só que eu nunca vi o irmão Branham falar. Nossa, irmão. Eu disse para o irmão Branham esteve na Bolívia e o pastor disse lá para ele, irmão Branham, disse em inúmeros sermões que Deus conversou com os anjos quando disse, façamos o homem.
E o irmão Brian disse, não há nenhum sermão ele disse isso. E ele, o irmão Brian é alguém que conhece o inglês. É a sua língua natal. Então você vai deixar de ouvir alguém que conheceu todos os sermões do irmão Brian para dar ouvidos a alguém que só que sabe da mensagem é uma tradução feita no seu idioma? 10% da mensagem traduzida. Então, agora vamos continuar aqui. Então, esses pregadores da mensagem estão totalmente o quê? Destreinados na doutrina da mensagem. E lembra que eu disse no começo aqui para você, citando as palavras de Paulo, tenha cuidado de ti mesmo, de ti e da doutrina. Porque se você fizer isso, você salvará a si mesmo e aos outros que te ouvirem. Mas se você pregar uma doutrina errada, você vai se confundir, vai perder e vai confundir os outros que estiverem te ouvindo. É isso que nós temos, é um monte de povo confuso. Porque estão vindo outra doutrina. Com uma roupagem de doutrina apostólica. Agora, deixa eu ler algo que uma irmã disse agora na mensagem. Vamos ver de novo isso aqui. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Se o homem fosse feito algo como aquela pequena luz sagrada, ou algo assim, ela não poderia ser vista, porque é um ser espiritual. Ele manifestou-se e revelou-se a si mesmo um pouquinho mais, e fez uma trindade de si mesmo pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Ou uma trinidade, como nos dizia o irmão Oliveira. Trinidade de ofícios, né? Façamos o homem a nossa própria imagem. Ele era um ser sobrenatural e tenha domínio sobre o gado do campo e assim por diante. Então, como eu disse para vocês, Umbanda ensinava que Deus era invisível, que não podia ser visto, e só se tornou revelado através do Filho, porque o Filho o revelou. Agora, quando este Filho foi gerado antes da criação, Umbanda disse, eu quero ler aqui para você mais uma vez, que Deus gerou esse Filho e deu este Filho um corpo teofânico. Na mensagem, quem é este Melquisedeque, Umbanda disse, nós contornamos este corpo, essa teofania, viemos a este mundo sem nunca ter passado por uma teofania antes. Ou seja, nós não tivemos uma pré-existência. Umbanda não crê em pré-existência de almas, como os mormons ensinam. Mas há uma exceção para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque antes de ele nascer do corpo de carne, ele teve uma pré-existência e uma forma teofânica. Amém? Amém. E Umbanda vai dizer isso na mensagem Vida. Vamos fechar nossos olhos para a nossa imaginação por alguns momentos. Antes que houvesse qualquer coisa, antes da criação, a grande fonte de toda a eternidade, aquele espírito de amor e alegria, estava ali. Então, da existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, que saiu em um corpo celestial. Este Logos, esse é o Logos. A palavra falou, ou seja, é um pensamento que foi expressado. Então não é um pensamento aqui na mente de Deus, porque alguns estão dizendo que ali é Deus conversando consigo mesmo, com seus próprios pensamentos. Alguns interpretam assim na mensagem, mas aqui no Umbanda falou, aqui ele disse, a palavra falou, quer dizer, não é mais um pensamento na mente, agora é pensamento expresso, falado, é um ser real gerado ali, com uma pré-existência numa forma teofânica. Daquelas, a palavra falou, daquelas grandes fontes da vida, e saiu, e lá estava a teofania, que era Deus feito em palavra, ou seja, ali era Deus manifestado naquele Filho, que estava junto com ele, não foi isso? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ok. Agora, observe que o Umbanda ele disse que esses dois seres sobrenaturais aqui, Deus e seu Filho, criaram também depois um outro ser sobrenatural. Os dois, o Pai e o Filho, criou um terceiro ser sobrenatural, que foi Adão. O Umbanda disse que Adão, ele era um ser sobrenatural também. Por que isso? Porque antes de Adão habitar em um corpo de carne que Deus criou no pó da terra, Deus também deu a Adão um corpo teofânico. Adão andou em uma teofania sobre o jardim do Éden, antes de assumir aquele corpo de carne. Sim. Adão teve uma pré-existência. Você sabia disso? Não, o Umbanda nunca ensinou isso. Não ensinou isso? Vamos lá, vamos ver. Perguntas e respostas sobre Deus, número 3. E enquanto ele caminhava pelo jardim do Éden, quem caminhava? Adão. Primeiro como uma teofania, como o Espírito Santo está aqui agora, entrando aqui. Ou seja, antes de Adão assumir o corpo de carne, ele pré-existia em uma teofania. É isso que o Umbanda está dizendo ou não é? Conduziu a vida animal. Ele controlava tudo, mas não podia cultivar o solo. Veja, então Deus o colocou em carne. Agora ele vai ter uma existência física. Aleluia. Deus o colocou em carne para que ele pudesse lavar a terra. Observe agora que quando o homem foi separado da teofania e posto em carne, ele estava ali. Lá estava Adão. Lá estava macho e fêmea, na vaca, no cavalo, né? O boi tinha vaca, o cavalo tinha égua, mas o homem não tinha uma esposa, não tinha uma parceira. Mas os outros animais tinham.
Mas você sabe que no ensino de Umbanda, ali em Adão, estava a parte masculina e feminina. Verdade. E a parte feminina era a sua esposa, que depois foi criada da sua costela. E uma Umbanda pega tudo isso como um tipo maravilhoso de Cristo e da noiva. Né? Assim como Adão teve uma pré-existência antes de assumir o corpo de carne, o Filho de Jesus Cristo também teve uma pré-existência antes de vir o nascimento da Virgem Maria. Assim como Eva já estava em Adão, na sua forma teofânica, nós, a esposa de Cristo, já estávamos com Cristo lá antes da fundação do mundo, como atributos, não existimos. Assim como Eva também não existia. Mas quando Deus gerou ou criou Eva, a esposa de Adão, então ela passou a ter uma existência. E quando nós, como filhos eleitos, viemos a este mundo, cada um no seu tempo oportuno, o que nós somos aqui? Nós somos aquela parte feminina do segundo Adão. Consegue entender esses tipos? Então veja, alguns da mensagem estão dizendo que o filho não teve uma pré-existência, mas eles têm que concordar com a Umbanda que Adão teve uma pré-existência. Já teve alguém dizendo aí que Umbanda não ensinava que Deus gerou o seu filho antes da fundação do mundo porque ele não cria na pré-existência. Bom, mas Adão foi um tipo de Cristo. O primeiro Adão foi um tipo de Cristo. E Adão, na sua forma teofânica, pré-existente, é um tipo do Cristo pré-existente em sua forma teofânica. Então, realmente Adão foi um tipo perfeito do segundo Adão, Cristo. Não é isso? Amém? Amém? Agora, então, o Umbanda ele também nos ensinou que como ele cria na pré-existência do Filho de Deus, porque ele ensinava que antes do seu nascimento virginal, Jesus já tinha ali estava ali ocupando um corpo teofânico, o Umbanda também disse que após a sua morte, Jesus voltou a ocupar aquela teofania. O Umbanda ensinou isso ou não ensinou? Amém. Vamos lá, quem é este Melquisedeque? Essa é a razão pela qual Jesus foi ao inferno quando morreu e pregou as almas que estavam em prisão. Voltou para aquela teofania. Quem voltou para aquela teofania? Quem morreu. Quem morreu? Será que foi Deus? Foi Deus que morreu? Não, foi o Filho que morreu. Então, quem é que voltou para a teofania? Foi o Filho. Agora, quando a Umbanda disse voltou para a teofania, o que significa isso? Que ele já tinha ocupado uma teofania antes. Né? Ele agora morre e volta para aquela teofania. Por que eu estou grifando e chamando atenção para isto? Porque dentro da mensagem tem pessoas dizendo que Cristo não habitava uma teofania. Mas como? Uma Umbanda diz que quando ele morreu, ele voltou para a teofania que ele tinha antes da criação. E agora? É uma Umbanda que está dizendo isso. E depois ele continua. Oh, maravilhoso, graças a Deus. 2 Coríntios 5:1. Se este corpo terrestre for dissolvido, esse tabernáculo terrestre, teremos um outro. Veja, nós contornamos isso. Nós não tivemos uma pré-existência, mas o Filho teve. Ele não contornou. Ele já tinha um corpo teofânico e ao morrer, ele volta para aquele corpo teofânico e desce lá no inferno para tirar o cativeiro de lá. Tirar os cativos do cativeiro. Ele não estava em corpo de carne ali, estava em uma teofania. Aquela mesma que ele tinha quando Deus o gerou antes da criação. Amém? Todos entendem isso? Então aqui uma Umbanda vai dizer: porém, quando o teste de sua palavra termina, somos levados a esse corpo que foi preparado para nós antes da fundação do mundo. Nós não ocupamos um corpo teofânico, nós não tivemos uma pré-existência, mas a Umbanda disse: nossos corpos teofânicos estão lá preparados para nós. Estão lá aguardando. Amém? Amém. E quando nós ressuscitarmos, o que vai acontecer? Nós vamos descer com esses corpos teofânicos e vamos ser revestidos de uma carne incorruptível e glorificada. Amém. Essa é a diferença. Aí ele continua. É a palavra que punamos para vir por aqui. Aqui para sermos tentados e testados. Se tivéssemos passado por isso, não havia tentação. Nós sabíamos todas as coisas. Essa é a razão pela qual Jesus sabia de todas as coisas, porque ele era a palavra, ou seja, o pensamento expresso, antes de ser carne. Senhor, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus tinha lembranças do seu companheirismo com Deus antes da fundação do mundo. Está aqui uma Umbanda explicando aqui a pré-existência do Filho de Deus. Como alguns podem ler isso aqui e negar a pré-existência? O profeta aqui está dizendo, o Filho tinha lembranças do tempo que ele estava com Deus no passado. Por quê? Porque lá Deus o gerou e lhe deu uma forma teofânica. Ele veio aqui em corpo de carne, mas ao morrer retorna àquela teofania que Deus tinha lhe dado. Ele tinha lembranças do companheirismo que ele tinha com o Pai. Verdade. Agora, vamos lá. Alguns pregadores dentro da mensagem não conseguem entender a teologia do Umbanda e ainda assim, por não entenderem, eles querem pregar essa mensagem do Umbanda.
E há um exemplo que eu quero dar aqui para vocês, que ajuda a mostrar para vocês como eles distorcem a mensagem de Lembrana. Porque tem uma mensagem de Lembrana onde ele diz que é errado você dizer que Jesus, o Filho, é a palavra. Eu quero ler isso para você, porque eles pegam isso para dizer que aquele Logos que saiu de Deus, então não era o Filho. Porque se o Logos é a palavra, e se é errado você dizer que o Filho é a palavra, então aquele Logos não é um Filho pré-existente. Olha só, olha a sapiência, olha a sabedoria desses ministros. Deixa eu ler essa palavra aqui de uma banda que confunde alguns pregadores. Eu sei de um ministro que está bem confuso com isso aqui hoje, o pastor Francisco. Cristo é revelado em sua própria palavra. Interpretar mal a Jesus na forma de Deus e um homem. Você faria um Deus em cada três? Interpretar mal a Jesus como sendo a palavra. Não faça de Jesus a palavra, porque você vai interpretar dele. E vai interpretar mal. Você vai fazer dele Deus mesmo. Porque a palavra é Deus. Aí o Banda continua. Você tornaria um Deus dentre três. Ou você faria a segunda pessoa uma divindade. E para fazer isso, você estragaria toda a Escritura. Você nunca chegaria a lugar nenhum. Portanto, ela não deve ser mal interpretada. E se você diz que uma certa coisa você põe uma interpretação nela e aplica para uma outra época, ela foi aplicada para outro tempo. Você também faz uma interpretação incorreta. Agora, olha só isso aqui. Isso vai parecer uma contradição agora. Se alguém interpretar mal a Jesus Cristo na Bíblia por não ser o próprio Deus e torná-lo uma segunda pessoa ou um Deus em cada três, isso perturbaria toda a palavra de toda a Bíblia. Então aqui Mobana está dizendo, se você fizer de Jesus a palavra, você está errado. Mas se você fizer de Jesus Deus, que é a palavra, você também faz errado. Você conseguiu entender isso? Não pareceu um paradoxo aqui, uma contradição? Se você disser que Jesus é a palavra, você está interpretando mal a palavra, as Escrituras. Mas, por outro lado, se você disser que Jesus não é o próprio Deus, a palavra, então você também está interpretando mal. E agora, que confusão é essa? Isso aqui deixa muitos homens nessa mensagem, pastor Francisco, totalmente confusos. Porque eles pegam isso aqui para dizer então o seguinte, então Jesus, o Filho, não é a palavra, porque ele disse que é errado dizer que ele é a palavra. Só que eles não conseguem saber como fazer para ajustar isso aqui com inúmeros sermões onde o próprio profeta disse que Jesus, o Filho, é a palavra. Ele disse isso. Ele disse aqui, é errado, você vai interpretar mal a Escritura se você disser que Jesus é a palavra. Mas ele mesmo disse várias vezes que Jesus é a palavra. E agora? Que confusão é essa que o Mambana fez com a sua própria doutrina? Será que ele entrou em conflito, em contradição? Não. Deixa eu só citar aqui alguns exemplos onde ele diz que Jesus, o Filho, é a palavra. Revelação de Jesus Cristo. O orador, o mesmo homem que escreveu este Apocalipse que Jesus lhe deu, ele disse, três são os que testificam no céu. O Pai, a palavra é o Filho. Oh, mas ele disse que você não pode chamar o Filho de palavra. E agora ele diz que a palavra é o Filho. Aí alguns, o pastor Francisco pega isso aqui e diz, claro, ofício de filho. Não, está falando do Filho, aquele ser sobrenatural que Deus gerou. Ele diz que aquele Filho é a palavra, o Logos que saiu de Deus. Outro sermão, a base fundamental para a fé. O Pai e sua palavra são inseparáveis, porque a palavra é o seu Filho. Ué, a palavra é o seu Filho, mas ele disse que é errado você interpretar que o Filho é a palavra? Quer outra mensagem? Almas que estão em prisão. Agora, não, amigo, é a palavra que diz, a pessoa e a palavra tem que ser um, está vendo? Jesus e a palavra eram o mesmo, ele era a palavra. Jesus era a palavra. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Ele vai julgar o mundo por Jesus Cristo. Eu pergunto a você, quem vai julgar o mundo por Jesus Cristo? Quem é este ele aqui? Pode dizer para mim. Pode dizer para mim. Deus, não é isso? Deus vai julgar o mundo por Jesus Cristo. E ele, Jesus Cristo, é a palavra. Jesus é a palavra. E agora, ele disse que Jesus não é a palavra. Mas muitas vezes ele chamou Jesus de palavra. Eu disse para um irmão lá no sul, a mensagem do Umbanda não serve para pessoas destreinadas na doutrina. A teologia do Umbanda não é para amadores. Então, eu só vou resumir, porque tem mais outros sermões que ele diz que Jesus aqui é a palavra, mas eu quero explicar para você o que o Umbanda está dizendo aqui. Quando ele diz para você que Jesus não é a palavra, é porque ele está dizendo que Deus, como eu já expliquei para você, é aquela mente que gerou, que produziu os pensamentos na sua mente, e que depois falou esses pensamentos e se tornaram um pensamento expresso, que é a palavra. Palavra é um pensamento expresso. Logos quer dizer pensamento expresso. E era isso que o Filho, a palavra que saiu de Deus, era. Um pensamento antes na mente de Deus,
que depois ele falou e expressou e ele teve existência, antes da criação. Mas então, na teologia de Mombrana, Deus também é palavra, mas não nos mesmos termos do que significa o termo logos, que é pensamento expresso. Eu disse que Deus não pode ser um pensamento expresso. Então Deus tem que ser palavra de uma outra maneira. E de que maneira para o Mombrana Deus era a palavra? Como sendo a palavra original, ou seja, a mente que produz o pensamento. E aquele pensamento que foi a palavra expressada era nada mais nada menos do que Deus sendo ali expressado. Então era assim que o Mombrana interpretava. Porque ao mesmo tempo ele dizia que Jesus era o Logos, palavra, pensamento expresso. Mas o que foi que o Filho expressou? A palavra original, invisível. Cristo é a palavra visível. Deus é a palavra invisível. Mas isso confunde muitos ministros da mensagem. Por vários anos, Mombrana disse que o Logos era o Filho. O Logos era o Filho. Só a partir de 57, irmão Vicente, Mombrana parece que está mudando a sua teologia. A partir de 57, ele começa a chamar também Deus de palavra. Até então, ele nunca tinha chamado Deus de palavra. Por que isso? Simples. Se João disse que a palavra era Deus, isso quer dizer então que Jesus estava refletindo Deus. Então, se Deus é refletido no Filho que é a palavra, então Deus tem que ser palavra também. Mas de uma outra maneira. Não como pensamento expresso. Entende isso? Isso não é doutrina trinitária, isso não é doutrina unicista. Essa teologia do Mombrana era a única e exclusiva dele. Você não vai aprender essa maneira dele interpretar as Escrituras em um seminário teológico. Essa é a forma dele. Mas o que acontece? Porque ele disse aqui que você não pode interpretar Jesus, o Filho, como sendo a palavra, ou seja, aquela palavra, né, que não tem princípio, a palavra original que é Deus. Então eles dizem, então, aquele Logos que está aí de Deus não era um Filho pré-existente. Entende o jogo que eles fazem com essas palavras do Mombrana? Eles tentam usar uma própria declaração que o Mombrana fez para colocá-lo contra ele mesmo e negar o seu próprio ensino. Quando ele mesmo disse, você viu que o Filho tinha lembranças do seu companheirismo com Deus antes da fundação do mundo? Mombrana disse isso ou não disse? Amém. Aqui, deixa eu ler para você. Demonologia e Estado religioso. Porque veja, Mombrana fez uma distinção entre Deus e o seu Filho como dois seres distintos. Um ser é a divindade. O outro ser era o... Ele era um ser dual. Só quando Deus estava na cara do seu Filho. Agora você pode dizer que ele também era dual na teofania. Porque Deus estava lá. Sim, correto. Agora eu já vi alguns dizendo que na divindade há dois seres. Errado, Mombrana ensinou isso. Na divindade só existe um ser. Ok? A Trindade ensina um ser com três pessoas. A Unicisa ensina um ser com três ofícios. A dualidade ensina uma divindade de dois seres. Tem um ministério dizendo que Deus são dois seres. Está errado. Deus é uma divindade só e é um só ser. O Filho não é a divindade, é o Filho dessa divindade. Amém. E o Mombrana soube separar isso, porque no estudo que nós mostramos os pais pré-nicenos, os pais mostraram a distinção. Eles nunca fizeram de Jesus o próprio Deus. Só a partir do 3º século é que um homem chamado Noeto, e depois seus discípulos Práxias, Calisto, Sabélio, eles começaram a dizer que Jesus era o próprio Deus. Mas antes, nos primeiros 200 anos da fé cristã, irmão Israel, ninguém dizia que Jesus era a própria pessoa de Deus. Então Mombrana sabia distinguir. Deixa eu ler para você aqui onde ele mostra isso. Porque veja, Mombrana ele disse que quando Cristo morreu na cruz, ele voltou para a teofania onde ele estava. E o que ele fez nessa teofania? Ele desceu até lá aos infernos e resgatou aqueles santos do Antigo Testamento que lá estavam mortos. Não foi assim que Mombrana ensinou? Deixa eu ler isto. Ele desceu até lá embaixo e alguém disse lá, quem está aqui? Quem está aí? Ele disse, eu aqui, é Abraão quem fala. Quem é? Quem é que está batendo aqui? Aí Jesus responde, eu sou descendência de Abraão. Amém. Posso ver Abraão vir até a porta, abrir a porta, ele disse, eu sou a descendência de Abraão. Daniel disse, olha lá, lá está aquela pedra que eu vi ser cortada da montanha. Posso ouvir as pessoas dizerem, lá está ele. Amém. Então, está arraiando o dia em Jerusalém. Temos que sair daqui, vamos subir, porque vocês confiaram no sangue de touros e de bodes, esperando pelo tempo do meu sangue. Mas o meu sangue foi derramado lá no Calvário. Sou o Filho de Deus encarnado. Mas ali estava só em uma teofania, certo? Ele desceu aos infernos apenas em sua teofania. Mas ele disse, lá, quando estava entre os homens, eu era o Filho de Deus encarnado. Amém. Toda dívida de pecado está paga. Estamos a caminho da saída. Aleluia, glória a Deus.
E Jesus conduziu para cima ou acima das estrelas, lua, nuvens, e levou cativo o cativeiro. Deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens. Jesus assenta-se hoje à destra do Pai. Lembra que o Pai conversou com ele? Assenta-se aqui comigo, meu filho. Sentou-se hoje à destra do Pai. Subiu lá, sentou-se até todos os seus inimigos serem feitos cabelo de seus pés. E uma banda disse que quando o filho foi lá, foi isso que Deus fez com ele. O filho levou o cativeiro, apresentou para o pai. Primeiro ele adorou a Deus. Uma banda ensina isso. Mas como que Jesus vai adorar a Deus se Jesus é o próprio Deus? É isso que uma banda ensinou. Ele adorou a Deus e então Deus colocou o seu filho no seu trono. Vamos ver isso? É uma mensagem que nós não temos traduzida. O poderoso conquistador, 58. Os anjos cantavam e louvavam a estrela da manhã, enquanto ela se movia pela rua como o poderoso conquistador que havia vencido os pecados do mundo e que havia trazido os justos triunfantemente. Lá embaixo, através da cidade, eles foram até chegar ao trono. Lá no trono se assenta o poderoso Jeová. Quem é este? Deus. Lá está Deus no trono. E quando Jesus veio ao trono, caiu de joelhos. O que quer dizer isso? Adorou a Deus. Ele dobrou seus joelhos e adorou a Deus, o Jeová que estava sentado no trono. Olha a separação que a banda fazia entre filho e Deus. Não fazia dos dois o mesmo ser, como o unicismo faz, como os pregadores da mensagem fazem. O filho dobrou os joelhos e adorou a Deus. Aleluia. Ele foi nosso exemplo, não foi isso que a banda disse? Ele disse, Jesus foi o teu exemplo. E é isso que nós fazemos. Nós adoramos a Deus porque o filho também nos deu exemplo. Ele dobrou seus joelhos e disse, Pai, concluí aquela obra que me deste para fazer. Ele, na sua teofania, desceu lá nos infernos, não é isso? Ele morreu na cruz, ele foi lá no inferno, na sua teofania, trouxe lá o cativeiro. Eu paguei a dívida pelo pecado, tenho tanto as chaves da morte como do inferno, e o teu inimigo está derrotado. E esses são os que esperaram pacientemente por esta hora. E eu posso ver o Pai quando ele disse, suba até aqui no meu trono, meu filho, e se assente aqui até que eu faça de todos os teus inimigos escabelos dos teus pés. E lá se assenta ele, o poderoso conquistador. Aleluia. Amém. Amém? Isso está claro ou não está, queridos? Amém. Então veja, aqui nós estamos vendo que o Filho era um ser totalmente distinto de Deus. Não era o mesmo ser da divindade. E quando ele subiu ao trono do seu Pai, ele estava apenas ali retornando aquele mesmo companheirismo com o qual o Filho já tinha com o seu Pai desde antes da fundação do mundo. Porque uma banda disse que quando Deus enviou seu Filho, ele estava nos palácios de marfim de Deus. Como é que alguém vai pensar que isso aqui é uma coisa da mente de Deus? Porque eles pensam que o Filho só existia aqui, era um atributo. Uma banda disse que o Filho estava lá nos palácios, não é isso? Batalhando ardentemente pela fé. Agora aqui, olhe, aqui estava o Filho de Deus que desceu dos palácios de marfim de Deus. E agora ele retorna para os palácios de marfim de Deus. Ele retorna para aquela mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Não é isso? Ele reclamou em João 17. Né? Amém, reclamou. Eu queria uma banda explicando João 17. Aleluia. Então aqui está sendo claro para nós que Deus enviou o seu Filho. Portanto, o Filho não era o próprio Pai. Então, não foi o Filho que se enviou a si mesmo. Mensagem à perfeição. Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para assumir o nosso lugar. Dos portais da glória, Deus envia alguém que seria o Filho unigênito? Não, alguém que já era. Jesus já era o Filho unigênito. Alguns dizem que ele se tornou quando nasceu da Virgem Maria. Aqui ele disse, dos portais da glória, Deus envia aquele que era o seu Filho unigênito. Graças a Deus. Amém. Ok, então veja que Jesus ele aceitou morrer como homem pelo pecador perdido e hoje este Filho se tornou uma glória para Deus, assim como a igreja também é a igreja comprada pelo sangue de Cristo também é uma glória para Cristo. Nós, a igreja, somos uma glória para Ele. Amém. Ela disse isso, Apocalipse capítulo 4, número 2. A glória de Deus é Jesus Cristo. A glória de Jesus Cristo é a sua igreja. Amém. Nós somos a parte feminina do segundo Adão. Então, e será com essa mesma glória do seu Pai que Jesus há de voltar para arrebatar a sua igreja e julgar as nações. Glorifique-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. O Pai glorificou. E Jesus disse que ele vai voltar com a glória que o Pai vai lhe dar.
Ele disse isso lá em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aquela glória que ele já tinha, mas ampliada, porque agora tinha poder tanto no céu como na terra. Amém. Mateus 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. O Pai vai manifestar a sua própria glória no seu Filho. Assim como manifestou no passado. Por que o Filho era Deus lá? A palavra que saiu de Deus e que estava com Deus e que era Deus. Porque a glória do Pai estava sendo manifestada e conhecida. E agora, quando ele volta, é Deus outra vez, a glória do Pai refletida ali. Mambana disse que quando o Filho vier para reinar aqui, no milênio, será Deus outra vez encarnado na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então veja, Jesus não é o seu próprio Pai, mas ele virá com a mesma glória que o seu Pai possui. Foi isso que ele disse. Ele disse isso ou não disse? Amém. Marcos 8, verso 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai. Com os santos anjos. A mesma glória que o Filho tinha antes da fundação do mundo, não é isso? Então, como as obras que Jesus fazia eram as obras de Deus mesmo, sendo feitas por intermédio do Filho, então Jesus sabia que não tinha nada do que se gloriar, mas a sua fé era de que seriam as próprias obras do seu Pai que glorificariam. Aleluia. João 8, verso 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica, quem dá testemunho de que eu sou filho dele, é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Vocês dizem que o Deus de Israel é o vosso Deus, mas você nega que Deus tem um filho unigênito e que teve uma pré-existência. Ok, eu estou encerrando, queridos, tá bom? Eu estou terminando aqui. Então veja, todos nós seremos testemunhas da glória com que o Filho foi agraciado. E ele também disse que nós teremos a mesma glória que o Pai lhe deu, para que também sejamos um com ele, assim como o Filho é um com Deus. Amém? João 17, verso 20 e 24. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Veja, nós vamos ser um com Deus, ou nós somos um com Deus, da mesma maneira que o Filho é um com Deus. Se eles usam João... Há uma conjunção. Há uma unidade aqui. Mas eles pegam essa unidade para dizer que o Filho é o próprio Deus. Vamos lá. Mambana cria uma unidade, mas da unidade de o Pai e o Filho estarem em harmonia, em comunhão, mas não de que eles são o mesmo ser, a mesma pessoa de Deus. Porque ele disse que assim como eles serão um, nós também seremos um com Deus. Então eu e você vamos ser a própria pessoa de Deus? Isso é morte na panela, não é isso que Jesus aqui está dizendo. Ele está dizendo, assim como eu e tu, Pai, somos um, eu estou revelando essa glória para que os meus irmãos também possam ser um contigo, como eu e tu somos um. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam eles comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Amém. Deus amou seu Filho antes da fundação do mundo. Mambana disse que o Filho tinha comunhão com Deus antes da fundação do mundo, não dentro da mente de Deus. Ele era um ser real gerado por Deus, aquela palavra falada, expressada. Leia só esses dois sermões aqui no Mambana e concluo. Está bem? Senhores, queríamos ver a Jesus? Então tudo que vem pelo Espírito, Jesus nasceu de uma virgem, a fim de primeiro tabernacular o Espírito Santo de Deus para se manifestar ao povo. E ele deu a sua vida, um sacrifício voluntário para que através de sua justiça, nós os injustos pudéssemos ter o direito de vir para a comunhão, assim como ele tinha com o Pai desde antes da fundação do mundo. Então, aqui o Mambana está dizendo, Deus agora nos aproximou dele por meio de seu Filho, para nós termos comunhão com ele e ter a mesma comunhão que o Filho tinha com o Pai desde antes da fundação do mundo. Amém. O que é isso? É um ser tendo comunhão com outro ser. Então veja que Jesus não teve uma comunhão com Deus somente após ter nascido de uma virgem.
quando ele esteve aqui um corpo de carne. Mas lá na sua teofania, ele tinha lá a sua comunhão com Deus. Amém. A mensagem de Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Ele veio de Deus. Ele esteve aqui na terra. Ele veio do Espírito. Ele estava com o Pai antes da fundação do mundo. E ele era o Logos que saiu de Deus. Amém. Este é o ensino de William Branham. Este é o ensino dos pais apostólicos. Amém. Eles podem pegar um sermão do irmão Branham, encaixar e fazer ou desfigurar o que ele está dizendo, mas foi exatamente isso que o irmão Branham disse, foi o que os pais da igreja ensinaram. O irmão Branham disse que esse ministério viria para converter nossos corações de volta à doutrina e ao coração dos pais apostólicos. Amém? E isso tudo que ele disse foi exatamente o que eles ensinaram. Então, ele disse, essa última era de Laodiceia seria uma era efesiana, porque a mesma doutrina dos pais apostólicos da era de Éfeso seria restaurada a nós. Glória a Deus. Mas você vê que ao mesmo tempo que essa doutrina foi restaurada, há outras doutrinas sendo pregadas para combater essa doutrina. Mas enquanto a noiva de Cristo estiver aqui, ela vai crer nessa doutrina. Amém. Ela será uma igreja efesiana. Amém. E vai produzir as mesmas obras do livro de Atos. O irmão disse que nós vamos escrever um outro livro de Atos, não é isso, pastor Francisco? Amém, graças a Deus. Espero que isso tenha ajudado os irmãos. Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai, agradecemos pelo tempo que tivemos, onde aqui podemos outra vez meditar nas Tuas Escrituras, nas palavras do Teu Cristo em João 17, e na compreensão que o Teu profeta mensageiro nos deu acerca do que o Teu Cristo disse ali, Senhor. E aqui nós estamos porque sabemos que somos parte dessa eleição que Tu disse que pela boca ou pela pena de Paulo, nós seríamos conforme a imagem desse filho primogênito que Tu gerou antes da fundação do mundo. Senhor, ajude-nos a confessar essa doutrina, porque Tu disse, através de Paulo, que é a doutrina, a sã doutrina que nos salva e que nos livra de problemas. Então, Senhor, quando nós temos esse entendimento, nós temos discernimento para compreender o falso e o verdadeiro. Então, Senhor, que Tu nos ajude a ouvir apenas a Tua voz, e que nós possamos ecoar somente esta voz, e que Tu possas usar estes vasos que aqui estão nessa humilde congregação, para ser aqui Tua testemunha, Senhor. Que Tu possa caminhar em meio a este povo, Senhor, com sinais, com prodígios, com maravilhas, porque a Tua palavra somente pode ser manifestada através de sinais, onde ela é vindicada, quando ela é pregada na sua pureza doutrinal. Então, Senhor, se aqui o Teu Filho tem pregado esta doutrina, Senhor, que Tu possa ajudar o seu ministério, que Tu possa ajudar essas famílias que aqui o assistem, que eles possam ver o Teu mover em meio a eles, que Tu possa manifestar, dando a eles, Senhor, aquilo que eles têm necessidade, porque nós sabemos que a doutrina é apenas um passo a mais para nós chegarmos àquela estatura de varão perfeito, porque o que nós queremos, Senhor, é ter uma experiência real contigo. O profeta disse que o novo nascimento somente pode ser dado para aqueles que tiveram a revelação da pessoa de Jesus Cristo. Porém, como alguém pode ter um novo nascimento com uma falsa revelação desta pessoa? Então, Senhor, queremos um novo nascimento com a revelação dessa doutrina, dessa mensagem. Que Tu confirma cada vida que está aqui, que Tu sustente os seus passos, que Tu esteja sobre eles, que a Tua justiça esteja diante da sua face, que a Tua glória seja a sua retaguarda desde agora e para sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Passa a palavra ao pastor Francisco. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém, meu amado. Meus amados, graças a Deus, Glórias a Ti, Senhor. graças a Deus, mais uma vez agradeço aos irmãos e agradeço a cada um de vocês, principalmente que, vamos dizer assim, que acompanharam o nosso querido aqui. Vocês não ajudaram só eu, não, vocês ajudaram ele também. Amém. Graças a Deus por isso, né? Que Deus abençoe a cada um e vos guarde de regresso aos seus lares. Amém. E foi muito, muito aproveitoso, viu? Amém. Somente uma coisinha, falando sobre dois seres, eu creio que são dois seres, mas vou explicar. Um ser carne e um ser espírito, não dois seres divinos. Amém. Amém? Estou correto? Sim. Porque são dois seres. Jesus é um ser carne
E o Pai é um ser espírito. Agora, ele não pode ser um ser divino, que daí ele seria pai dele mesmo. Na doutrina da Testemunha de Jeová tá assim, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. Ou seja, faz do Filho uma segunda divindade, uma divindade menor. Aí está errado, né? Nós não cremos assim. Amém. Amém? Mas eles creem assim, o que nós podemos fazer? Porque Deus sabe, Deus, na sua sábia, vamos dizer assim, que ele não estava falando aqui sobre o seu sábio pensamento, ele pensou sobre nós aqui. Amém. Graças a Deus. E quando ele pensou sobre nós aqui, nós já estávamos no pensamento dele. Amém. Amém? Amém. Eu não me lembro. Você lembra? Não. Você lembra, André? Só Jesus. Então, amados, muito obrigado mais uma vez. Que Deus continue abençoando a vocês. Amém. Eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo a proteção de Deus para vocês Amém. que vão voltar essas estradas, né, perigosas, que nós sabemos o tanto que está perigosa, né, e principalmente quando está chovendo, né? Sim. Senhor, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor me deu de viver até o presente momento, ó Deus, para conhecer essa maravilhosa palavra. Obrigado, meu Deus. E também te agradeço, ó Deus, por conhecer esses amados irmãos que aqui estão conosco nesse momento, Senhor. Oh, Jesus amado, muito obrigado. E agora eu quero lhe pedir, ó Deus, assim como o Senhor trouxe eles em paz, assim como o Senhor guardou eles até aqui, eu sei que o Senhor vai guardar eles da igreja. Mas eu quero lhe pedir, guarde-os, ó Deus. Guarda mesmo com Deus Aleluia. Santo e maravilhoso Espírito. Sim, ó Deus. Dirigindo É o que eu cada te um, peço Senhor. nesse momento, ó Deus. Aleluia. E o Senhor continue com os teus filhos. Continue, Senhor. Continue abençoando a nós. Continue, Senhor. Continue, Senhor, que Sim. esse amado irmão que o Senhor tem dado, tem trazido até aqui, continue com essa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus E abençoe. amém, Senhor. Amém. A gente esquecemos das ofertas. Se algum dos irmãos tiver uma oferta para